Meu amigo, minha amiga, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Política em Foco com Jeremias. É sempre um prazer tê-los aqui. Gente, o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, nunca sofreu tantos ataques nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro. O que nós vimos foi uma tentativa de destruição desse poder. Porque o poder legislativo e o poder executivo, eles são eleitos por voto popular. Mas o STF, ele é uma prerrogativa do presidente da República. Ou seja, é dado ao presidente da República o poder de escolher o ministro que vai compor a Suprema Corte. E o que nós temos visto é um ataque de todos os ângulos, de todos os lados, contra essa Suprema Corte, tentando enfraquecer esse poder de equilíbrio entre os poderes. Quem são os ministros hoje que compõem a Suprema Corte? Então, não sei se você sabe, a Suprema Corte é composta por 11 ministros. Então, em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele indica Gilmar Mendes para uma vaga. Então, Gilmar Mendes hoje é o decano da corte, é o ministro mais antigo. Carmen Lúcia em 2006 e Dias Toffoli em 2009, eles são indicados pelo presidente Lula. Depois nós temos Luiz Fux em 2011, Rosa Weber também em 2011, Luiz Roberto Barroso em 2013 e Edson Fachin em 2015, todos indicados pela Dilma. Em 2017, com a morte do então ministro Teoriza Vasquez, o presidente Michel Temer indica Alexandre de Moraes. Depois, Nunes Marques em 2020 e André Mendonça em 2021, ambos são indicados por Bolsonaro. E o último ministro foi Cristiano Zanin, indicado pelo Lula. Então você tem aqui esses ministros que compõem a corte, eles são os guardiões da Constituição. Por quê? Porque na nossa história sempre tivemos um Congresso ultra-reacionário. Claro, não é todos, mas em sua grande maioria é compostos por pessoas da elite. Então, se nós fôssemos hoje esperar que esse Congresso garantisse às minorias os direitos devidos a elas, dificilmente nós teríamos aprovados muitos direitos que hoje foi dado pelo STF. Por exemplo, foi o STF quem garantiu a união do mesmo modo que é compartilhado entre homens e mulheres, deu isso às pessoas do mesmo sexo, estabelecendo assim que a união homoafetiva seria um núcleo familiar. É a Suprema Corte que garante, por exemplo, cotas raciais, que inclusive foi criticado vários anos por pessoas, principalmente da extrema-direita, que diziam que não tinha que ter cota racial, mas cota racial é para garantir que esse abismo que está posto entre brancos e negros diminua. E é o Supremo quem garante as cotas raciais em universidades. Foi o Supremo que evitou que o desastre na pandemia fosse ainda maior. Por quê? Porque garantiu a estados o direito de gerir a pandemia. Porque se isso tivesse sido dado apenas à União, ou seja, se apenas Jair Messias Bolsonaro tivesse o poder de gerir, o desastre teria sido ainda muito maior. Especialistas
acreditam que poderia ter morrido 3 vezes mais pessoas do que morreram. Então é esse Supremo quem garante o equilíbrio entre os poderes, para garantir às minorias direitos fundamentais. É muito ruim para um país a gente ver o Supremo sendo atacado. Então, eu gostaria só de terminar dizendo para vocês: todas as vezes que um presidente da República vai indicar um ministro, ele não deve indicar por sua ideologia, ou pelo seu partido, ou pela sua religião, pelas suas crenças, pelos seus dogmas. Não. O presidente deve indicar um ministro que seja um progressista e um garantista. Porque o que esse ministro tem que garantir ao povo é o cumprimento da Constituição. E não fazer jogo de interesse para quem o indicou. Não. Portanto, a gente tem que fazer com que esse poder se fortaleça. Porque é ele a garantia que temos de que a Constituição pode ser seguida. Tá bom, gente? Mais uma vez eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, deixe os comentários, compartilhe esse vídeo, ative também o sininho. Tá bom? Um abraço.